Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, Diz aí 9 no ar. E lembrando, hein, apareceu aquela caixinha de pergunta no Instagram da Itatiaia. Você diz aí, manda sua pergunta e aqui no YouTube eu respondo tudinho, não só de futebol. Bora começar mais um? Vamos lá. Primeira perguntinha chegando por aqui. Edu, você não acha que o time do Atlético está velho e andando na contramão dos demais times? Sérgio.g. Júnior. Ô Sérgio, obrigado pela pergunta. Cara, velho eu acho que não. O Atlético não tem um time velho, tem ali jogadores mais jovens, jogadores em idade que estão talvez no auge da carreira e jogadores, claro, com uma idade já mais avançada. O Hulk é um, mas você acha que o Hulk não entrega fisicamente? Claro que entrega. Então, agora quando eu vejo aqui na sua pergunta, andando na contramão dos demais times, eu acho que você tem razão quando o assunto é base. E aí entra nessa questão de idade. Não acho que o elenco do Galo seja velho, mas acho que o Atlético aproveita, explora e trata muito mal as suas categorias de base. O Atlético não revela. O Atlético, a cada 10 anos, praticamente, faz uma grande venda. Então, eu acho que esse é o problema. Esse é o estar na contramão de Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Atlético Paranaense, essas equipes que estão brigando na ponta, brigando com o próprio Atlético por títulos. Quando o assunto é base, quando o assunto é categoria de base, jogadores mais jovens, parece que estão anos-luz à frente, né? Então, nesse ponto, se foi isso que você quis dizer, a gente concorda. Em termos de categoria de base, o Galo está meio que na contramão. Precisa olhar com mais carinho, investir mais. Base não é custo, base é investimento. Não é só o Atlético, não. Todos daqui de Belo Horizonte, com o América um pouco diferente. Um pouco diferente, pode mais, o América já revelou mais, o América já deu mais atenção para sua base, ultimamente tem dado mais, o Wagner Mancini até que meio forçado está lançando alguns garotos, e o Cruzeiro, acho que por todo o problema que passou nos últimos anos, precisa recuperar também essa questão envolvendo a categoria de base, mas na contramão, base, não acho que o Atlético tem um time velho não, elenco profissional, acho que o Galo tá na média. Tá falado? Bora para mais uma perguntinha chegando por aqui. A Dai _Gardeni. Oi, Dai, tudo bem? Edu, você acha que o Cruzeiro tem condições de brigar por Libertadores? Ou é sonhar demais? Abraço. Ô, Dai, seguinte, condição tem. Todos têm. Até porque o Campeonato Brasileiro pode abrir até um G9, né? Dependendo de quem ganhar a Libertadores, quem ganhar a Sul-Americana, quem ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então tem disso. Pode ser que o 9º colocado chegue a uma Libertadores, uma pré-Libertadores, né? E o Cruzeiro é o 12º. O Cruzeiro tá ali a pouquíssimos pontos das equipes que estão no G6, por exemplo. E o desempenho do Cruzeiro faz o torcedor sonhar. Mas eu acho que o torcedor não precisa se apegar a isso e nem o Cruzeiro. Não deve se apegar à briga por Libertadores, não. Primeiro, o objetivo principal, permanência na Série A. Pelo que o Cruzeiro tem jogado, tem entregado dentro de campo, acho que vai conseguir com sobras. Segundo objetivo, Copa Sul-Americana, voltar a uma competição continental. Acho também que não é nem sonho não, é realidade. O Cruzeiro pode sim brigar para jogar no ano que vem uma Copa Sul-Americana. Se conseguir uma Libertadores, se acontecer, ótimo, bônus. Mas não se apeguem a isso e não cobrem do Cruzeiro nesse momento que chegue a uma Copa Libertadores para a próxima temporada. Agora, sonhar, Dai, fica à vontade, pode sonhar. Outra perguntinha chegando, essa aqui tem a ver mais comigo do que com o futebol em si, né? É do Yuri Figueiredo, jornalista, colega, underline no finalzinho. Oi, Yuri, tudo bem? Edu, qual foi o momento mais difícil na sua carreira? Cara, momento difícil na carreira todo mundo vai ter, todo mundo tem. E eu que fiz jornalismo sonhando trabalhar com futebol principalmente, teve um momento da minha carreira que eu saí um pouco do esporte, saí um pouco do futebol, fui trabalhar com assessoria, porque eu dei uma desencantada, sabe? Não que eu tenha desistido, mas naquela época que o Mineirão fechou para a reforma da Copa do Mundo, que os times daqui foram para Sete Lagoas, a mudança foi muito grande. No primeiro momento eu continuei trabalhando, fazendo reportagens para a Rádio Minas, que foi uma grande escola para mim, lá de Divinópolis, e chegou um ponto que a viagem estava cobrando demais, eu trabalhava já com outras coisas durante o dia, com assessoria,
Trabalhava na Caixa de Assistência dos Advogados, depois fui para a Ouvidoria Geral do Estado, fazendo assessoria de comunicação e, ao mesmo tempo, trabalhando com futebol, trabalhando nos jogos, nos finais de semana, jogos à noite. Mas chegou uma hora que o cansaço bateu, não estava valendo a pena. Muito desgastante sair de Belo Horizonte, por exemplo, fazer um jogo 21h40 em Sete Lagoas, para voltar para no dia seguinte levantar às 6 da manhã para estar às 8 trabalhando. Então era muito complicado. Então, nesse momento, eu saí do futebol e eu era repórter. E naquela época começou também a podar o trabalho do repórter dentro de campo, vamos dizer assim. O repórter podia escolher onde ficava atrás do gol, ficava no banco. Eu gostava, como repórter, de ficar do lado do banco de reservas, ouvindo o que o treinador passava para os jogadores em campo e o que ele conversava com os atletas no banco de reservas. E isso passou a ser proibido, você tinha que ficar onde a federação, a CBF determinavam. De repente eles colocaram umas grades, tipo um cercadinho. Eu falei, não, para ser tratado igual boi, igual gado, não dá não. Aí eu desisti, fiquei ali uns 3, 4 anos sem trabalhar com futebol, até o dia que o Everton Guimarães me fez um convite para voltar para o Donos da Bola, e eu voltei, e de lá para cá não parei mais. Agora, não é que eu tenha parado totalmente, eu sempre continuei à noite como comentarista no BH Esportes, programa que é do meu pai, fiquei durante muitos anos, outra grande escola para mim. Dali eu nunca parei, talvez o BH Esportes tenha sido aquela fagulha, aquela chama que nunca se apagou, nunca me deixou desistir 100%. Então esse foi o momento mais complicado, mas que passou, e eu passei por ele. E todo mundo que tiver um momento complicado na carreira, não desista. Se tiver um sonho, siga, porque se você desistir, o sonho nunca vai acontecer. Tá falado, Yuri? Valeu. Outra perguntinha chegando por aqui, Gabriel.ms3. Grande Gabriel, tudo bem? Panzi, a bola aérea do Galo tá um terror. A saída do Nathan Silva contribuiu? Não, Gabriel. Era um terror com o Nathan Silva também. Passou por um período sofrendo um pouco menos gols, mas sofria com a bola aérea. Não tomava gol, mas sofria nos jogos. Desde do jogo treino com o Vila Nova, no início da temporada, o Vila fez um gol de bola parada. Estreia do Campeonato Estadual, gol da Caldense, bola parada. Vários outros gols, Libertadores, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, bola parada. E saiu o Kudê, chegou o Filipão, Atlético tomando gol de bola parada. Se não é na bola parada, é na segunda bola, como aconteceu contra o Fluminense. Então é um problema a ser corrigido, a ser atacado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, e ele é bom nisso. Só que desde que ele chegou até o jogo contra o América, não teve tempo para treinar. Ou ele escolhia, ou trabalhava bola parada, ou tentava colocar a sua ideia em prática nos poucos treinos que teve, até na conversa, no bate-papo com os atletas. A partir do jogo do América, do empate, o Atlético teve essa semana toda de treino, a próxima vai ter de treinamento, e aí o Filipão vai poder trabalhar com mais calma essa bola aérea, bola parada, que tem sido um calcanhar de Aquiles do Atlético desde o início da temporada. Não importa se com o Kudê, com o Lucas Gonçalves ou com o Filipão. Todos os treinadores observando esse problema. E não foi a saída do Nathan Silva que piorou, não, porque com o Nathan Silva também estava ruim. Tomara que o Filipão consiga dar jeito. Tá falado? Bora para mais uma pergunta, essa do Ítalo Torre 90. Alô, Ítalo, tudo bem? Panzi, o que você acha das 3 contratações do Cruzeiro até aqui? Lucas Silva, Palácios e Paulo Vitor. Ô Ítalo, não são grandes nomes, né? Eu não vejo nenhum dos 3 chegando para mudar o Cruzeiro de patamar no Campeonato Brasileiro. Se vão ser reforços, o tempo vai dizer. Por enquanto são contratações, como você disse aqui na sua pergunta. O Palácios pode ser um jogador importante pela carência do lado direito. Só tem o William como lateral, ele pode fazer a função de lateral. Aliás, eu acho que na cabeça do Pepa, ele deve utilizar o Palácios mais como lateral do que como zagueiro, como ele jogava no Elche, com 3 zagueiros pelo lado direito. Eventualmente, pode fazer a zaga, talvez na do Lucas Oliveira. O Lucas Silva, tecnicamente, é um cara que entrega muito. Talvez tecnicamente seja o melhor ali do setor, primeiro, segundo volante do Cruzeiro. Não acredito ele atuando como um primeiro volante. Acho que inicialmente o Pepa deva utilizar o Lucas Silva como um segundo volante. Qualidade técnica ele tem. E aí é uma percepção minha,
Acho que o Lucas Silva, lá no Sul, o ambiente já não estava legal, já não estava se sentindo mais confortável com a camisa do Grêmio, e a gente sabe que ele se sente muito bem no Cruzeiro. Acho que o ambiente da Toca, o carinho do torcedor, a camisa do Cruzeiro podem fazer com que o Lucas Silva renda mais agora no Cruzeiro do que ele rendeu no Grêmio. Ele tem muito para entregar, tecnicamente. E não esperem o Lucas Silva lá de trás, de 10 anos atrás. Porque se o torcedor for com essa expectativa, e se a gente, nós da imprensa também, ele não vai entregar o que ele entregava há 10 anos. E aí as críticas vão acontecer. Então é outro Lucas Silva, mas que eu acho que pode entregar bastante. Já o Paulo Vitor, sinceramente, para mim um grande ponto de interrogação. Estava no time B do Valladolid, passou por equipes pequenas do futebol europeu. Acho que chega muito para compor elenco, para ser um a mais ali pelo lado esquerdo. Não sei se pode ter uma saída de um Bruno Rodrigues. Talvez o Cruzeiro ainda esteja no mercado para mais um jogador para esse setor. Fica esse ponto de interrogação. Tecnicamente, acredito mais no Lucas Silva. Importância para o elenco. O Palácios eu acho que se encaixa bem. O Paulo Vitor, volto a dizer, um grande ponto de interrogação. Outra perguntinha chegando por aqui. Essa é do Roberto Guimarães, ponto 3. Alô, Roberto, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Olha só, essa é sobre meu pai. Panzi, o que seu pai lhe inspira na carreira? Mande um abraço para ele. Grande Afonso Alberto. Grande Afonso Alberto, também conhecido como papai. Ô, Roberto, cara, eu tô no jornalismo hoje por causa do meu pai. Eu estou no jornalismo esportivo, futebol, por causa do meu pai. Talvez eu tenha chegado na Itatiaia por causa do meu pai. Não que ele tenha pedido emprego para mim, coisa que ele nunca fez na Itatiaia. Mas se eu tô onde eu tô hoje é por causa dele. Eu tenho outros 2 irmãos, nenhum dos 2 foi pro jornalismo. Eu escolhi porque eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Eu cresci indo aos estádios com meu pai, eu cresci indo ao centro de treinamentos com meu pai. Meu pai foi setorista do Cruzeiro durante 10 anos, eu ia à Toca com ele. Depois ele foi setorista do Atlético, eu ia à Vila Olímpica com ele. Eu ia a jogos do Cruzeiro e ficava na cabine assistindo o Roberto Marques narrar. Eu ia a jogos do Atlético e ficava na cabine assistindo o Vilibaldo Alves narrar. Eu cresci pelos corredores das rádios que meu pai trabalhou. Me lembro muito bem da Rádio Capital, ali na Afonso Pena, na Contorno. E eu correndo ali, subindo as rampas da Rádio Capital. As centrais com aqueles rolos que tinham antigamente. E eu me apaixonei por isso. E escolhi fazer jornalismo, trabalhar com futebol, principalmente com rádio, por causa do meu pai. Então, ele me inspira em tudo isso. Agora, como comentarista, o meu pai me inspira na convicção. Se eu tenho convicção do que eu estou falando, eu vou até o final. O que não me faz não mudar de opinião quando eu acho que tem que mudar. Quem fica parado é poste. Se eu acho que eu tenho que mudar de opinião, se alguém me convenceu do contrário, não tem problema nenhum de mudar a opinião. Agora, se eu estou convicto do que eu estou falando, se eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, eu vou até o final. E aí é que vem o bom debate. Então, como comentarista, acho que o que eu peguei de melhor do meu pai foi isso aí. A convicção, quando você tem certeza do assunto no debate, e defenda o seu argumento até o fim. Se você tiver certo, claro. Valeu, gente. Mais um Diz Aí respondido para você. Lembrando, as perguntas no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaSport. Sempre que aparecer a caixinha de pergunta, por favor, mande sua pergunta e eu volto aqui no YouTube para responder. Aliás, aqui no YouTube da Itatiaia, inscreva-se, curta, ative o sininho. Tá falado? Até a próxima. Valeu!